vale a pena. Tem lógica? Sim. O senhor já falou que a pessoa pode escrever a primeira obra-prima no primeiro livro. Sim. Se a pessoa fizer isso, o que ela faz depois? A primeira coisa, ela vai demorar 10, 20 anos escrevendo o livro. Mas aí, se ela for uma pessoa jovem, um inversor, aí ele... Pois é, começa como inversor e acaba aos 50 anos e publica o livro. Por que não? Não, professor Valdo. Porque aí é obra-prima, sei lá o tamanho que ele quer escrever. Mas isso. se a pessoa acaba... Existe um monte de literato que só começou a escrever depois dos 40 anos. Não, se a pessoa publicar a obra-prima e ainda tiver muito tempo de vida, o que ela deve escrever depois? A pergunta para ela. Se ela tem uma obra-prima, ela vai fazer uma segunda melhor. Não, vai fazer uma segunda melhor. Ela vai ampliando. O que é interessante em livro é o seguinte: pode escrever um opúsculo de 48 páginas. Pode escrever um livro comum desses aí, de todo dia, que tem mais ou menos 200, 220 páginas. Pode escrever já um volume maior, que já tem aí 800, 1000 páginas. E pode escrever um tratado que pode ser de 10 volumes. O problema é da pessoa. O processo é escolher o que ela quer. Agora, tamanho é documento. O que interessa é a mensagem. Lembre-se, eu mostrei aqui para vocês o caso do Darwin com o problema do outro, que era lá o biólogo. Um escreveu 100 e poucos, o outro escreveu quase 900 artigos. No entanto, esses 100 e poucos muito superior. Então, o problema não é quantidade, é qualificação, é o conteúdo. A conteudística é que interessa. Forma é literatura. Isso é a Academia Brasileira de Letras. Muito bom, mas lá para a turma que gosta da moldura. São os moldureiros. Eles são da moldura. Moldureiro é aquele caso que faz moldura para quadra, essa coisa toda. Sabe? Então, veja, a Academia Brasileira é um conjunto de moldureiros. Só fazem moldura. Que a essência mesmo, eles esqueceram. A última. Hein? Obra-prima pode ser até uma página, né? Você não acha, por exemplo, que a Declaração dos Direitos lá que criou aquele processo da... Direitos humanos. Não, a Constituição dos Estados Unidos. O que você acha? É uma obra-prima aquilo para eles até hoje. Pode falar. Ainda não acabei. Pode falar. É a última, tá? Tem alguns temas que surgem ao longo do tempo. Então, conforme a pessoa vai tendo as experiências, ela vai tendo ideias de escrever sobre aquele assunto. Então, como é que fica a condição de se fazer um planejamento das obras a escrever? Elas devem seguir aquilo. Tem um princípio para isso que nós usamos. Os fatos dirigem a sua pesquisa. Os fatos dirigem o seu texto. Então, por exemplo, toda pessoa lá, por exemplo, aí da União dos Escritores, eu perguntei para eles, quantos livros você quer escrever? Um falou 6, o outro 3, o outro 2. Veja, isso aí é a ideia inicial. Eles não sabem quantos livros eles vão escrever. Ninguém sabe. Daqui 10 anos você pode ter mudado. Entende? Isso é igualzinho, ao contrário, é igualzinho à moça. Não, você vai casar? Vou. E quantos filhos? Eu já falei com ele que eu quero ter 6. Agora, depois do primeiro, ela desiste. É o contrário. Mas o do livro amplia, é o contrário que eu estou falando. O efeito é justamente a antipodia, é o contrário. Tá certo? Pode falar, Roberto. Na parafatologia você fala do autorrevezamento e dos frutos do autoparapsiquismo. Em que o rastro textual pode estar contribuindo nesse sentido do autoparapsiquismo, nesse sentido aí? Que frutos... O autoparapsiquismo ele abre o caminho. Tá, você escrevendo, você pode aumentar seu autoparapsiquismo. É o processo da inspiração, é o problema da psicofonia, a clarividência. Entende? Tudo isso ajuda. Eu, de vez em quando, não tem aí, não aparece transmentor e dá umas dicas para mim, ó, faz isso. Às vezes custa entender a extensão daquilo que ele falou, mas com o passar do tempo, você sabe, a gente acaba chegando lá. Tá. É um processo de esforço. Pertinência e pertinácia. Pertinência e pertinácia. Entendeu? Agora, na questionologia você coloca da releitura, né,
a leitura dos próprios rastros textuais. Em que poderia... Assim, tem gente que tem muita preguiça de reler. Em que essa releitura pode estar mais contribuindo? É você ver seus defeitos, e principalmente as suas omissões. Tá, mas... Tá, no caso aí de retrovidas, lá a última pergunta. Se a pessoa você encontrar... puder alcançar isso, se você tiver, melhor ainda. Mas se não for, é nessa vida mesmo. Já te dá alguma ideia. Nada como um dia depois do outro. Porque, assim, quanto mais tempo, maior a defasagem de conteúdo, né? Não, isso aí varia. Mas... Não é bem assim, não. Não é bem assim. Vamos devagar. Porque às vezes uma pessoa tem um conteúdo muito grande dentro de um assunto que não interessa. E ela, às vezes, vai entrar num conteúdo menor dentro de um assunto que é muito mais importante. Sim, aí então a tendência disso vai ser mais recente, Agora, em matéria de qualificação, aí a coisa é outra coisa. Porque a maturidade, ela melhora a qualificação de tudo. E outra coisa, a sua, vamos dizer, a sua arquivística, arquivologia, a sua bagagem intelectual, ela fica enriquecida. Agora, ó, tudo tem que começar nisso aqui que nós estamos. Ó. É um debate. Começar a mexer com a ideia. Esse aqui é o negócio mais sério. Eu até pedi agora para a Mabel para fazer ali a etimologia de um efeito, que eu estudei isso quando eu estava no curso de medicina. Isso aí é uma hipótese minha, hipótese médica. Então, vocês perdoam o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Existe dentro da medicina, na fisiologia, um efeito chamado gastrocólico. É o seguinte, a pessoa come, e aí aquilo mexe, que é a parte gástrica, o estômago dela, cá em cima, mexe no processo da linha gastrointestinal. Aquilo vai mexer no cólon. Ela vai ter necessidade de fazer exoneração. Ela vai para o banheiro. Então é o efeito gastrocólico. O que entra aqui sai lá embaixo. Então, isso é muito importante a gente pensar. Agora, um outro efeito que eu gosto de falar é o hidrovesical. A pessoa bebe água, conforme a situação, ela bebe muita água, aí 2 copos. Vai dar vontade de fazer xixi, que é o vesical, é o da bexiga. Agora, eu tenho outro, é esse aí que eu vou escrever agora, porque está nas minhas anotações, eu tenho um monte de dados sobre isso, que é o cérebro cerebelar. Efeito cérebro cerebelar. Esse aqui é o melhor que tem, porque já não é, o alimento é outro. Então, por exemplo, nós mexemos aqui com vocês. Vem uma ideia, uma palavra, um vocábulo, uma expressão, um conjunto aqui, uma hipótese igual, uma coisa assim. A gente fala e vocês, então, que estavam cuidando de muita musculação, muita tolice, por exemplo, em matéria de literatura, ou Tai Chi Chuan, uma coisa qualquer, vai entrar um negócio mais sério, vocês vão ficar mais sérios, vão cortar aquele excesso. Então, a parte cerebelar vai diminuir e vai aumentar a cortical, do hemisfério cerebral. Entende? Então, efeito cérebro cerebelar. É isso que nós precisamos fazer. Agora, o livro da pessoa, ele também faz isso com o tempo. O primeiro livro vai aumentar o seu processo. Você vai ficar mais especializada como escritora. Você vai querer dedicar mais tempo a isso. Tem gente aqui que está querendo fazer livro e é assim, cuida do seu texto, 15 em 15 dias, ela escreve lá meia página. Isso não leva a nada, essa pessoa ainda não viu nada. Agora veja, ela está fazendo musculação todo dia. Vai lá na Fit Force, vai nadar não sei aonde, lá na Aquafilia. Está lá. Tá certo? Então, veja, para fazer coisa do corpo, ela faz do jeito que ela faz xixi, né? Agora, para a cabeça, não tem jeito. Então, nós temos que ter uniformidade, tem que ter organização, tem que ter metodologia, tem que ter auto-organização, autodisciplina. E isso tudo, esse efeito cérebro cerebelar, eu vou escrever, nós vamos trazer aqui uma hora com calma, vocês vão entender. Quando você falou então do ideal é o debate, mas primeiro a escrita, a fixação pela escrita, né? A fixação pela obra. Depois não é isso, eu não falo.
Eu desafio. Me arranja alguma coisa que você pode fazer melhor do que isso. Filho? A construção de uma casa? O que é? O que você deixa aqui como gráfico pensando melhor do que uma obra bem feita, que tenha conteúdo? Não, eu desafio vocês. Você sabe que essa minha história aqui, isso aqui,